É um grande escândalo, muitas reclamações, porque esse instrumento de inteligência artificial permitia que a imagem de qualquer pessoa, mas principalmente de mulheres e crianças, fosse sexualizada. Então, o sujeito basicamente pegava uma imagem de uma criança, de uma mulher, e pedia à inteligência artificial para colocar aquela imagem em roupas íntimas ou sem roupa nenhuma. E houve, obviamente, uma grande reação de muitas pessoas. A gente tem algumas declarações para trazer um pouco o calor do que foi esse debate durante a semana. Uma dessas declarações é do premier britânico Keir Starmer, que falou sobre esse assunto no parlamento. Vamos ver o que disse então o primeiro-ministro aqui do Reino Unido. Can I thank her for raising this? The actions of Grok and X are disgusting and they're shameful. And frankly, the decision to then turn this into a premium service is horrific. And we're absolutely determined to take action here. We've made it clear that X has to act, and if not, Ofcom has our full backing and will introduce and are introducing legislation. Tem vários países aqui da Europa falando a mesma coisa, basicamente, numa insatisfação muito grande e em pedidos que são muito incisivos e crescentes para a regulação desses instrumentos. Aqui no Reino Unido, inclusive, já se fala numa legislação para que eles obedeçam a essa legislação, essas plataformas obedeçam a essa legislação. Isso, claro, repercutiu em outros países. A gente tem, por exemplo, o posicionamento do ministro da Justiça da Espanha, que também falou sobre isso. Vamos ver o que ele disse. La posibilidad de compartir imágenes personales o familiares en redes sociales no supone libertad absoluta para utilizar esas mismas imágenes en otro contexto. Es decir, el consentimiento está limitado a la red social en la que se sube una determinada imagen. En segundo lugar, se mejora y mucho la protección de los menores, también en cuanto a su derecho al honor. Se establecen 16 años, la edad en la que pueden prestar consentimiento para facilitar su propia imagen. Pois é, isso depois vocês acompanharam, isso já foi debate aqui no Mapa Mundi, temas de reportagem no SBT Brasil, no SBT News. Austrália, vocês se lembram, a Austrália tomou a decisão de limitar o uso de redes sociais, de banir, na verdade, o uso de redes sociais para quem tem até 16 anos. Isso só é possível após os 16 anos. Mas para conversar sobre esse tema que interessa a todos nós, obviamente, não apenas a britânicos ou a cidadãos da Europa, mas a pessoas do mundo inteiro, inclusive do Brasil, que é um país que usa massivamente a internet e as redes sociais, eu vou convidar a Bianca Kremer, que é a conselheira do Comitê Gestor de Internet no Brasil, que já esteve com a gente aqui no Mapa Mundi. Muito obrigado por estar aqui com a gente de novo, viu, Bianca? Prazer é todo meu, Sérgio. Muito obrigada pelo convite. Espero poder contribuir aqui na conversa um pouquinho. Pois é, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é o seguinte: os britânicos reagiram e o Twitter, ou X, como queiram, recuou. O que foi dito pelo Elon Musk é que ele vai obedecer à legislação do Reino Unido e dos países que impedem que a inteligência artificial, no caso o Grok, use imagens de pessoas reais sem autorização para sexualizar essas imagens. No Brasil, o que a legislação prevê nesse sentido? É possível que a inteligência artificial no Brasil faça o que estava fazendo aqui no Reino Unido e que os britânicos reclamaram muito? Essa é uma pergunta muito interessante, Sérgio, porque agora nós estamos começando o ano de 2026 de uma maneira muito complexa. Primeiro porque nossa legislação hoje em vigor trata muito da proteção de dados pessoais, mas tudo que disser respeito ao recorte específico sobre inteligência artificial foi estendido no campo do Congresso Nacional com o PL 2338, que está em discussão para regulação do que eles estão intitulando o Marco da Inteligência Artificial. Algo que pode auxiliar um pouco e que tangencia essa discussão é o ECA Digital. E talvez por isso tenha trazido um pouco mais de complexidade para o debate, ou até mesmo uma aderência para uma comoção mais popular. Por quê? Aqui no nosso ECA Digital, né, que é a proteção de crianças e adolescentes online, nós tivemos recentemente uma vedação
de que provedores de aplicação de internet, dentre eles as plataformas, como é o caso do Grok, pudessem perpetuar algum tipo de monetização para impulsionamento de conteúdos que tivessem algum tipo de retratação de adolescentes de forma erotizada ou sexualmente sugestiva, inclusive trazendo novos contornos para um regime de responsabilização dessas plataformas. Então, sim, nós temos instrumentos que vedam, proíbem, até mesmo mitigam o uso desse tipo de tecnologia, mas ainda precisamos avançar bastante, tanto no debate público quanto no debate no Congresso Nacional, para o desenvolvimento de uma regulação muito mais específica sobre as particularidades dessas ferramentas de inteligência artificial generativa, especificamente, a minha visão, sobre conteúdo sintético, né, que é esse conteúdo desenvolvido de maneira absolutamente artificial com o uso de inteligência artificial generativa, tanto para Bianca, textos quanto para imagens.